Olá a todos e a todas. Na nossa videoaula de hoje do curso de Introdução ao LaTeX, nós aprenderemos alguns modos matemáticos. Esses modos matemáticos são ambientes nos quais a gente digita equações. Essa é a primeira parte do curso. Existem algumas maneiras de iniciarmos os modos matemáticos. Aqui nós aprenderemos algumas delas e suas finalidades. O primeiro modo matemático que a gente vai aprender hoje é o modo matemático que nos auxilia a inserir fórmulas em linha de texto. Então, se eu pretendo inserir uma fórmula matemática dentro de uma linha de texto, eu abro e fecho o modo matemático usando um cifrão. Então, veja como está aqui. Esses 3 pontos representam a fórmula que você vai inserir neste ambiente. Vejamos um exemplo. Se eu pretendo digitar o texto, a função f de xy igual a ax mais by é polinomial. Esta fórmula, esta função que aqui está, eu quero que ela apareça no meio do texto, então eu abro com um cifrão modo matemático, digito a minha fórmula e fecho o modo matemático com outro cifrão. Isso vai me gerar a saída. A função f de xy igual a ax mais by é polinomial, onde f de xy igual a ax mais by está em modo matemático. Veja que há uma diferença na formatação do ambiente texto para o modo matemático. O modo matemático tem uma formatação própria que deixa mais agradável a leitura de equações, fórmulas, enfim. Agora, se desejamos uma fórmula ou uma equação centralizada, destacada do texto, eu faço isso utilizando-se 2 cifrões para abrir e 2 cifrões para fechar o modo matemático, como está aqui. Então, vejamos um exemplo. Aquela mesma frase que eu tinha, a função f de xy igual a x mais by é polinomial. Eu quero escrever esta frase, mas eu quero que haja um destaque para a função f de xy igual a x mais b. Eu faço isso utilizando-se 2 cifrões para abrir o modo matemático e 2 para fechar. Essa entrada me gera a saída, a função f de xy igual a ax mais by, agora está centralizada em destaque, é polinomial. Se, entretanto, nós quisermos uma equação enumerada em destaque, nós utilizamos o modo matemático equation. Nesse modo matemático, a sintaxe é bem simples. Vejamos aqui um exemplo. Se eu entro com o comando /begin equation, eu abro o modo matemático equation, digito no interior a equação que eu quero e fecho o modo matemático com o comando /end equation. Isso me gera como saída a minha fórmula ou equação f de xy igual a ax mais by, centralizada em destaque e com uma enumeração própria. Agora, se a minha equação não for tão simples como essa, se eu tiver a necessidade de escrever fórmulas, equações em várias linhas e com alinhamento e enumeração, eu utilizo o modo matemático EQN-Array. Esse modo ele é para fazermos equações e fórmulas usando alinhamento e enumeração. A sintaxe é bem simples, eu abro o ambiente com /begin EQN-Array e fecho com /end EQN-Array. E, por exemplo, vejamos aqui, essa entrada /begin EQN-Array, eu
quero escrever f de xy igual a 3x menos 2y, entre parênteses, mais, abre parênteses, x mais 4y. E eu quero que na próxima linha os iguais aqui venham um abaixo do outro, sejam alinhados. Na próxima linha, 4x mais 2y, na terceira linha, 2 vezes 2x mais y. E este comando, duas barras aqui, é para eu informar ao LaTeX que eu estou saltando a linha. Observe que não há necessidade dessas duas linhas aqui no final, já que eu não vou escrever uma quarta linha. Então, digitando esta entrada, eu vou obter como saída f de xy igual, aqui eu tenho 3x menos 2y mais x mais 4y. Na linha seguinte, eu desenvolvi, fiz o somatório e obtive 4x mais 2y. E na terceira linha, pus o 2 em evidência e aqui está. E veja que cada linha dessa está enumerada. As fórmulas estão alinhadas, com o sinal de igualdade aqui. E é isso. Agora, se eu quero fazer essa mesma digitação, se eu pretendo ter essa mesma fórmula que aqui está, ou equação, enfim, o que for, mas eu não quero enumeração, então basta que eu utilize o EQNArray com um asterisco. E isso, por exemplo, para o mesmo exemplo, basta eu digitar barra begin EQNArray asterisco, a fórmula é a mesma, e finalizo com barra end EQNArray asterisco. E isso vai me gerar a saída, a mesma que eu tinha antes, só que agora não há mais enumeração das linhas de equação. É isso. Uma pergunta natural que deveria surgir agora é a seguinte: professor, eu já sei abrir e fechar os módulos matemáticos, mas como efetivamente eu digito equações? Como é que eu faço potências, raízes, frações, etc. Então vejamos aqui alguns exemplos mais básicos de como fazer equações. O primeiro é como é que eu faço potências, expoentes. Então para isso basta-se usar-se o circunflexo dentro do ambiente do módulo matemático. Então, por exemplo, com a entrada abre-se o ambiente matemático. Aqui eu utilizei o ambiente matemático centralizado, com 2 cifrões. E eu digito x circunflexo 3 mais y circunflexo 5 igual a z circunflexo 7. Fecho o modo matemático e quando eu compilar, isso vai me gerar a saída x3 mais y5 igual a z7 centralizado e em destaque, e o 3, o 5 e o 7 são expoentes, como está aqui. O próximo comando para equações é como fazer índices. Então, para gerar índices, eu utilizo o símbolo underline, que é essa barrinha aqui. Vejamos aqui um exemplo. Por exemplo, com a entrada, abri o modo matemático, eu novamente escolhi o centralizado, você escolhe o de sua preferência ou necessidade, e digitei A underline 1 mais A underline 2 igual a A underline 3. Fechei o modo matemático. Quando eu compilar, isso vai me gerar a saída A índice 1 mais A índice 2 igual a A índice 3. Então, o 1, o 2 e o 3 são índices, conforme nós queríamos. E o nosso terceiro comando básico é o comando para gerar frações. Então, novamente, eu tenho uma sintaxe bem simples. No ambiente matemático, basta eu utilizar o comando /frac, entre chaves o numerador
e novamente entre chaves o denominador. Então essa é a sintaxe básica, por exemplo, com a entrada barra frac, abrir o modo matemático, barra frac, entre chaves x mais y, depois entre chaves 3, fecha o modo matemático, isso vai me gerar uma fração que é x mais y dividido por 3, conforme nós vemos aqui. E agora vejamos o nosso quarto comando, como é que nós fazemos raízes. A sintaxe é bem simples, com o comando, novamente no modo matemático, barra sqrt, suponho eu que aqui é de square root, entre colchete eu coloco o índice do meu do meu radical. Então, se for uma raiz cúbica, eu coloco aqui um 3. Se for uma raiz quarta, eu coloco aqui um 4. E o radicando entre chaves. Então, vejamos um exemplo de uma sintaxe. Abro o modo matemático, barra sqrt. Entre colchete, coloco 3. Entre chaves, o meu radicando, que é 125, igual a raiz cúbica de 125, que é 5. Isso me gera a saída raiz cúbica de 125 igual a 5. A raiz quadrada nós temos duas formas de fazer. Isso depende da nossa intenção. Se quisermos que a raiz quadrada apareça o índice 2, eu coloco ele entre colchetes. Se eu quiser vazio, eu não coloco nada, nem sequer os colchetes. Então, por exemplo, com essa sintaxe aqui, com esses comandos barra sqrt entre colchete 2, entre chave 91 igual a 9, e com esse comando barra sqrt entre chaves 81 igual a 9, eu obtenho, para o primeiro comando, a raiz quadrada de 81 igual a 9, onde o 2 efetivamente aparece aqui no índice. E para o segundo comando, eu obtenho como resultado raiz quadrada de 81 igual a 9, sem aparecer o índice 2 aqui. Bom, como todos sabem, a simbologia em matemática ela é muito grande e muito vasta. Então, existem um comando para cada tipo de símbolo especial da matemática. Vamos ver aqui alguns. Por exemplo, os que a gente chama de operadores binários, por exemplo, mais ou menos, como é que eu crio esse símbolo? Basta eu colocar barra PN, plus and minus. Aquele nosso símbolo clássico de divisão, quer dizer, uma barra, um traço com um pontinho em cima e outro embaixo, é o barra div. Esse símbolo, barra circ, ele é muito utilizado para fazer composição de função. Então, se eu quero f composto com g, por exemplo, eu coloco f, tudo isso em modo matemático, gente. Eu boto f barra circ, espaço g, isso vai me gerar f composto com g, ou f bola g, como é chamado. Nós temos o símbolo de interseção, que é o barra cap, o símbolo de união, que é o barra cup. Vários outros símbolos nós temos aqui. Por exemplo, o símbolo barra times, que é a multiplicação clássica, uma estrela, barra star, um ponto centralizado, é o barra c dot. E daí vai, por exemplo, o pessoal do Nabla, que é aquele símbolo utilizado lá no cálculo, é o barra big triangle down. O chapéu, que é o edge, que é parecido com o circunflexo. Enfim, nós temos aqui uma gama ampla de símbolos da simbologia da matemática. Outros símbolos importantes são os símbolos de relação, menor do que ou igual, é barra LEQ, por exemplo. O maior do que ou igual é o barra GEQ. O símbolo de equivalência é o barra equiv, ou equiv. O símbolo que é um tio é o barra sim. Enfim, o símbolo de perpendicularismo é o barra perp.
Enfim, nós temos aqui outro símbolo importante, o "-in", que é o símbolo de pertence. O "-neq", que é o símbolo de diferente. Enfim, nós temos aqui outra gama grande de símbolos de relação utilizado nos módulos matemáticos. Setas e flechas, muito utilizado em funções, em diagramas comutativos. Então, por exemplo, essa seta é muito importante, /right arrow. Nós utilizamos para fazer funções de A em B, por exemplo, funções de um conjunto em outro. Nós temos várias setas, por exemplo, uma muito utilizada é a seta do se e somente se, que é /left right arrow. Ou seja, é uma seta para a direita e para a esquerda. E como eu quero ela duplicada aqui, eu coloco o L maiúsculo. Se eu colocar o L minúsculo, ela fica uma seta para a direita e para a esquerda, mais simples, sem ser duplicada aqui no meio. Outros símbolos diversos que nós temos, por exemplo, 3 pontos, a reticência centralizada, que é /CDOT, muito utilizada em matemática. O símbolo de conjunto vazio, /empty set. O símbolo de infinito, /inft. Enfim, nós temos vários e vários outros símbolos diversos aqui na matemática. Tudo isso deve ser feito, gente, no modo matemático. Símbolos variáveis, por exemplo, o símbolo de somatório, o /sum, símbolo de produtório, /prod, símbolo de união maior, /big-cup, um símbolo de interseção, /big-cap. Que mais? Delimitadores, nós temos vários delimitadores. Na próxima videoaula a gente vai ver um uso mais extensivo desses delimitadores. Vejamos agora na prática como é que isso funciona. Vamos fazer aqui alguns exemplos na prática. Então eu tenho aqui inicialmente um documento básico que nós já aprendemos nas videoaulas anteriores de LaTeX. Esse meu documento eu inicio com o document class A4paper12pt e ele é da classe artigo, article. Aqui eu tenho os pacotes para português brasileiro e, enfim, eu começo o meu documento. Então vamos começar aqui utilizando, por exemplo, se eu quero escrever uma função. Então vamos botar aqui função. Na mesma linha eu quero escrever a função, vou colocar f, dois pontos, de A em B. Como a seta é barra, aqui eu quero maiúsculo. Como a seta é /right arrow, isso vai me gerar a função f de A em B. Outro exemplo, deixa eu saltar aqui uma linha, outro exemplo, se eu quero escrever, por exemplo, um somatório. Então, vamos colocar o somatório com n variando de 1 a infinito de A índice n, por exemplo. Então, basta eu escrever, vamos fazer centralizado. Então, centralizado são $2, dois cifrões. E eu escrevo o comando /sum underline. Como no underline eu vou escrever algo mais do que um único símbolo, eu vou ter que colocar isso entre chaves, senão o LaTeX vai entender que só o primeiro é que é índice. Então vamos colocar aqui n variando, quer dizer, n igual a 1. Agora no expoente eu quero o comando de infinito. Então eu vou colocar /inft de A índice n, isso vai me gerar um somatório. Então vamos compilar e ver o que acontece, ok? E para compilar eu venho aqui na aba de compilação, escolho o comando PDF LaTeX, já está marcadinho aqui, aperto na seta e ele já compilou sem nenhum erro. Então agora eu posso visualizar lá no arquivo PDF e aqui está. Veja que
a função f de a em b aparece com a setinha bonitinha aqui, e o somatório aparece então centralizado em destaque. Vamos, para efeito de comparação, refazer essa fórmula aqui, essa expressão do somatório, só que agora, em vez de ser com um duplo cifrão, vamos abrir o módulo matemático com um cifrão simples. Então basta eu acrescentar a linha, o mesmo comando que estava anteriormente, só que agora com cifrão simples, e vamos ver o que acontece. Conforme vocês podem ver, aparece aqui, só que agora o índice e o numerador ficou de ladinho. Isso ocorre porque, como eu estou usando o modo matemático para linha de texto, ele economiza espaço. É isso aí. É isso aí, pessoal. Terminamos aqui a nossa quarta videoaula, a nossa primeira videoaula sobre modo matemático, primeira parte, e voltamos na próxima videoaula com a segunda parte do curso de Introdução a LaTeX para modo matemático, ok? Será a nossa quinta videoaula e a nossa segunda videoaula sobre modo matemático. Um abraço a todos e até lá!